o inglês de JK. Se você não sabe, JK são as iniciais para Juscelino Kubitschek. E este é um dos artigos que está na primeira edição do meu livro Inglês numa Tribuna. Né? Já saíram 4 volumes, né? Está em vias de sair, na verdade, o 4º volume, mas para mim já saiu, porque ele já está pronto. E você olhando aqui, você vê que o inglês de JK está aqui. Tá? Juscelino Kubitschek é considerado por muita gente um dos maiores presidentes que nós já tivemos. Né? Ele foi o 22º presidente do Brasil, e o que eu me lembro assim, com uma vivacidade tamanha, é o slogan lá de 50 anos em 5, que era a ideia dele, essa ideia de desenvolvimento, de fazer do Brasil realmente um país de primeiro mundo. Ideias maravilhosas, lógico, né? De um cara que era um estadista. Ele foi considerado realmente um estadista. E como eu disse, um dos maiores presidentes, dos melhores presidentes que nós já, inclusive, tivemos. Era mineiro, lá de Diamantina. E a ideia dele era essa. Era fazer com que o Brasil e os brasileiros fossem mais valorizados, e que tivéssemos, né, as condições de realmente competir com as grandes nações. E óbvio, quando se fala de grandes nações, a gente está geralmente falando de Estados Unidos, de Inglaterra, de França, países europeus na maioria das vezes. A grande questão é que na arte, né, de falar a língua inglesa, não era exatamente o foco, né, do Kubitschek. É óbvio que ele falava bem até inglês, mas na época, né, ali nos anos 50, 40, 30, né, que é quando ele assume essas questões políticas, inclusive, ele falava francês, porque o francês era a língua da época. A língua inglesa só vai realmente ganhar esse norte, né, essa fama de língua franca moderna, depois da Segunda Guerra Mundial, ali principalmente pelos anos 50, que é justamente quando entra aí a gestão do JK. Mas assim, o plano era muito bom, fazer o Brasil realmente em 5 anos se desenvolver o equivalente a 5 décadas. Os planos não deram certo como ele realmente queria, planejava, e para piorar ainda, ele vem e morre num acidente. Tá? Então são questões que muitas vezes escapam do controle da gente. Né? E isso muitas vezes me leva a pensar naquelas pessoas que poderiam estudar inglês hoje, agora, e aí deixam para amanhã. Você não sabe o amanhã. Né? O amanhã começa hoje, na verdade. Né? Como é que você quer realmente ser fluente no idioma? Se você deixa para amanhã, aí amanhã você deixa para o outro dia e assim sucessivamente. No caso do JK, ele pensou em coisas gloriosas para o Brasil. E o problema não é você pensar em coisas gloriosas, é fazê-las. E muitas vezes não depende só de você, não depende só das outras pessoas. Às vezes tem um pouco de destino, às vezes tem um pouco de má vontade, ou que seja, de boa vontade daqueles que nos cercam. JK, volto a dizer, era fluente em francês, mas ele reconhecia a importância da língua inglesa e até por isso que a ideia dele era fazer negócios com os países de língua inglesa, porque não é à toa que os países de língua inglesa estão entre aqueles que são líderes em muitos e muitos aspectos da vida cotidiana. Pensa em economia, pensa em cultura, pensa em... Bom, você vai ver que países da língua inglesa estarão lá. Se você tiver oportunidade, então não perca. Dê uma olhadinha no Inglês numa Tribuna, volume número 1, e leia o inglês de JK. Lembrando que se você gostou deste vídeo, você pode curti-lo, você pode compartilhá-lo e lógico que se você puder também dá uma olhadinha no que está aí nos créditos e você pode fazer uma doação. Nós estamos
com essa nova temática, então você pode fazer um Pix em qualquer valor para ajudar-nos a manter não só esses vídeos, mas muitas outras iniciativas que nós temos aqui na cidade e na região.